Hoje, dia 26/8, oitavo ano E. Hoje a gente vai fazer correção de algumas atividades que havia passado para vocês, tá? E a gente vai iniciar o assunto de gráficos, que seria a unidade 3. Então vamos lá, pessoal. Silêncio. Eu estou esperando a galera aqui parar de conversar, mas eles não repararam ainda que eu estou esperando parar de conversar. Bora lá. Pessoal, vou ir mostrando para vocês o livro. Como eu havia comentado com vocês, a gente vai corrigir as atividades da página 219, 220 e 221. Aí eu preciso que vocês me digam qual deles é difícil, qual que vocês não entenderam. Aí se você não fez nada, copia a resposta. Não vai adiantar nada, mas pelo menos faz esse ponto que você fez. Tá? 219, vamos começar por ali, ó. São essas duas questões aqui. Inclusive, galera, deixa eu aumentar o zoom aqui, ó. Questão 1, dá uma olhadinha aí na resposta, vê se quem fez, né? Vê se tá certo. Se não tiver certo, quiser que eu faça de novo, eu tô mostrando o livro do professor. Precisa fazer ela? Oi? Tem impressão? A gente não fez essa em sala? Não? Então esse espacinho aqui, ó. Ele não seleciona. Esse espacinho, de fato, ele não vai selecionar nesse ambiente aqui, nesse aplicativo. Que coisa. O povo que fala alto ainda. Esse primeiro espacinho até esse sinal de igual é a fórmula. Aí a substituição dos valores, né? O π é 3,14, o raio é 4, tá? Porque aqui o diâmetro, a base do cilindro é igual é 8, né? Fala do diâmetro, vale 8, então o raio vai ser metade, 4, tá? Ao quadrado vezes 10. 4 ao quadrado dá 16. E aí só fazer a multiplicação, né? 3,14 vezes 16 vezes 10, você chega nesse valor aqui, tá? Questão 2. Deixa eu diminuir um pouquinho, ver se aparece inteira aqui. Basicamente para calcular o volume. É dessa unidade mesmo? Acho que eu estou falando errado, né? Não, é essa mesmo. É essa sim, tá certo. Dúvidas aqui? Querem que eu faça? Explique melhor? Deixa eu explicar essa, vai gastar um pouquinho de tempo, pelo menos numa dessas aqui. Vou copiar e passar para lá, tá? Aí. Vamos lá. Então, a primeira correção que eu vou fazer aqui, fazer essa. E aí, gente, eu queria que ela aparecesse aí, apareceu inteira. Aí acontece o seguinte, observe a lata de refrigerante e suas dimensões. Então ela tem 12,4 de altura, 6 centímetros de largura, né? Se essa lata é semelhante a um cilindro, determine seu volume em centímetros cúbicos. Pessoal, volume, a fórmula é sempre a mesma. A área da base vezes a altura. Para cilindro, a fórmula vai ser essa. A área da base, π vezes R vezes H. H é a altura. Aí é só substituir. O que é π? Geralmente a gente usa 3,14. O R aqui é ao quadrado, tá? πr ao quadrado, a base, vezes a altura. O que é o raio? Nessa figura aqui,
o raio é 3. Por que o raio é 3, pessoal? Onde você achou esse 3 que não tem escrito 3? Ele está dizendo que o diâmetro é 6. Então o raio é a metade do diâmetro. É aqui que eu achei esse 3. Tá? Vezes a altura. 12,4. Aí a gente vai lá. Primeiro resolver aqui a potência, né? 3,14 vezes 9 vezes 12,4. Bom, vamos fazer a continha aqui. 3,14 vezes 9. Isso aqui é um rascunho, tá? Faz no cantinho da folha, uma folha à parte. Isso aqui não precisa aparecer. O que eu quero ver na hora da prova, coisa e tal, é isso aqui, ó. Então vamos lá. 9 vezes 4 dá 36. Com 3. 9 vezes 1, 9. 9 com 3, 12. 9 vezes 3, 27. Com 1, 28. Aí depois que você multiplicou, você conta as casas decimais. No caso aqui são 2 casas decimais. 2 casas decimais, coloca vírgula. Então essa multiplicação aqui eu já fiz. Falta multiplicar ainda por 12,4. Dá um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. São 2. 4 vezes 2, 8. 8 mais 2, 10. Vai 1. 4 vezes 8, 32. Com 1, 33. Vão 3. 4 vezes 2, 8. Com 3, 11. Coloca um primeiro sinalzinho de mais. Vamos lá para o 2. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Mais um sinalzinho de mais que agora eu vou multiplicar por 1. Tá? 1 vezes 6. 1 vezes 2. 1 vezes 8. 1 vezes 2. 4. 2. Aqui 8 e 6, 14. Vai 1. 8. 2 com 6, 8. Com 2, 10. Vai 1 de novo. Tá? 8 e 5, 13. 14, 15. Vai 1, 3. E aí, no caso, eu tenho 2 casas decimais aqui, mais uma casa decimal aqui, são 3 casas decimais. Chegamos na resposta. 350,4. Vou deixar só o vírgula 4, colocar um aproximadamente aqui. Centímetros cúbicos. Ok? Então, basicamente é isso. A continha meio chata aí que tem que ficar fazendo essas contas de vezes. Voltar lá pro... Olha lá, 350,4. Quanto que deu a minha? 350,4. É isso. Explicadinho, passo a passo, é isso daí. Então, mudando de página, 220. Não, não é aqui que eu mudo. Alguma dúvida na página 220? Esse primeiro exercício, ver se eu aumento um pouquinho o zoom, calcular o volume disso aqui, né? Calcule o volume de uma caixa com forma de paralelepípedo retângulo, bloco retangular, que tem as seguintes dimensões: 30 centímetros, 18 centímetros e 15 centímetros, tá? Então, é só calcular isso daqui, na verdade, é só multiplicar os 3 valores, né? Então, 30 vezes 18 vezes 15, tá aqui o resultado. Pessoal, cuidado com ficar copiando, tá? Pelo menos copie, porque vai chegar na hora da prova, eu vou olhar o caderno de vocês. Mas, cuidado com copiar, que copiar não aprende nada. Então, se você não fez, pelo menos copie para você saber, de repente, tentar entender como é que funciona. Mas,
Só copiar não garante aprendizado, não. Beleza, vamos para frente. Essa daqui não, acho que só multiplicar, pessoal. Multiplica os 3 valores e você chega no resultado. Questão 2. Essa daqui eu acho que... Isso aqui eu vou fazer, pessoal. Tem uma pequena armadilha aqui. Acho que eu vou ter que fazer essa e vou ter que fazer a 3. Copiei a pergunta. Vocês têm ela aí no livro, então acho que não preciso ficar preocupado com o fato de repente estar muito pequeno, embora acho que dê para ler também aí, né? Além disso, eu quero pegar aquela figura que ela não aparece muito bem, mas eu dou uma melhorada aqui. Não sei se dá para enxergar direito, mas deixa eu fazer o seguinte. Aqui assim é um bloco retangular, né? Então, só reforçando aquela parte que está mais difícil de enxergar. E vamos lá. Pessoal, vou trabalhar primeiro um pouquinho aqui na figura, tá? Uma coisa que eu ia falar para vocês do exercício, conforme vai lendo, vai preenchendo na figura mesmo com as informações que tem aqui. Que a gente olha para a figura, daí vai ficando mais fácil de calcular as coisas. Renato comprou um bloco retangular, então aqui, bloco retangular, de mármore para revestir o piso da sala de sua casa, que tem 7 metros, vamos colocar uns 7 metros aqui, de comprimento, por 5 metros de largura, 5 metros de largura, sabendo que a espessura desse bloco é de 14 centímetros, isso aqui, ó, é 14 centímetros. Opa, 14 centímetros. Calcule o volume. Ok? Tranquilo? De boa? Aí presta atenção que aqui geralmente os alunos erram da seguinte forma. A gente costuma explicar assim, ó, volume é um lado vezes o outro vezes o outro, é vezes os 3 lados. Aí se o aluno fizer assim, ó, 5 vezes 7 vezes 14, tá errado. Ok? Se você fizer isso aqui, professor, mas não é um lado vezes o outro, não é só multiplicar os 3 valores? Sim, só que aqui tem uma armadilha. Aqui é metro. Aqui é metro. Aqui está em centímetro. Eu não posso fazer essa conta se não tiver na mesma unidade. Aí, galera, na última aula eu falei para vocês como é que fazia a transformação, né? Metros, decímetros, centímetros, depois é milímetro, mas nem precisa aqui que o nosso caso aqui está centímetros. Eu preciso trazer ele aqui para metros. Ok? Ele precisa vir nesse sentido. Se ele precisa vir nesse sentido, ele vai diminuindo. Estão lembrados? Então eu coloco aqui 14, estava 14 aqui tem que diminuir. Ele vira 1,4. Para ele vir mais uma casa, ele tem que diminuir mais um pouco. Aqui está 1, vou colocar a vírgula para cá, ó. Vai ficar 0,14. Então, ao invés de eu usar 14 centímetros, eu vou usar 0,14 metros. Essa é a ideia. Então, aqui, ó, em vez de usar 14, você vai precisar usar 0,14. Faz uma diferença enorme isso daqui. Tá?
Bom, 5 vezes 7 eu vou fazer aqui de cabeça, dá 35. E aí eu tenho que multiplicar por 0,14. Aí sim, você multiplica todos eles e a medida vai ser em metros quadrados. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Mais 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Bom, tinha que multiplicar por 0 também, mas se multiplicar por 0 só vai dar 0. E somar 0 não muda nada, né? Então aqui 0, 9, 4. Duas casas decimais. Ó a vírgula aqui. Então eu coloco duas casas decimais. Logo, a resposta aqui, fazendo essa multiplicação, vai ser 4,9 ou 4,90 metros cúbicos. Tranquilo, galera? Conseguiram entender aí a transformação, a armadilha? Tá? Se você não trocar esse 14 por 0,14, deve dar 490 ou 4.900, alguma coisa assim. Vai estar errado porque não é tudo isso de metro quadrado, né? O que isso acontece com ela que toda aula minha ela dorme? Como que é o nome dela que eu esqueço? Uai, mas não está prestando atenção, não está copiando, não está com o caderno, não está fazendo nada. O que está acontecendo contigo? Como que é o nome dela? Kainara. Vou colocar depois na ata de sala. Uma aula até é possível, mas toda aula assim é difícil daí, né? Você fez atividade, pelo menos? Deixa eu dar uma olhada aí no livro. Não fez nada? Vamos descer lá na coordenação. Não fez nada, não está copiando, não tem nada no caderno. Vamos descer lá na coordenação. Está me incomodando demais essa atitude. Oi? A 1? Era essa ou não? Não.
Pessoal, questão 3. Tá sendo gravado também, galera. Qualquer coisa, depois vocês entrem lá no vídeo, dá uma pausa, né? Já mostrei isso aqui, você entra no YouTube, pausa e depois pode copiar também, tá? Não tem problema. Se caso você tenha perdido alguma coisinha. Questão 3 é uma questão interessante. Deixa eu mostrar a resposta aqui. Alguém fez, conseguiu fazer. Só que... Tá. Deixa eu fazer ela também. Que a questão 4 depende dessa daqui. Vou pegar mais uma página. Aí. Deixa eu pegar lá a imagem. Ó, de novo aqui a gente já percebe que tem aquela armadilha, né? Tem uma medida aqui em centímetros, a gente vai precisar fazer aquela conversão também. Aí. Vamos lá. Pessoal, esse é um exercício um pouquinho mais elaborado, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer ele, entender ele principalmente. De um bloco cúbico de madeira de aresta de 3 metros, deixa eu colocar outra cor aqui que riscar em branco não vai adiantar nada. Recorta-se um sólido representado a seguir. Após esse recorte, qual é o volume da parte que resta do bloco original? O que eu tenho observado é que tem muito aluno que faz esse exercício ou tenta fazer esse exercício, mas não entende o que ele está pedindo. Então veja bem, existe um primeiro bloco aqui, ó, que não está desenhado. Vou tentar fazer ele aqui meio rápido. Estou achando até pequeno, vou fazer um pouco maior. Ele é um blocão. Conseguiram enxergar aí o bloco? Na minha cabeça, quando eu faço esse desenho, essa parte daqui, ó, que eu vou tentar colorir, aqui não vai dar certo. É a parte de baixo. Não vai ficar perfeito, não. Mas já vai ser possível entender, que é o mais importante. Tá? Então isso aqui para mim, na minha cabeça aqui, é a parte de baixo. Disso daqui, gente, Olha o outro ali, pequeno, hipercoisa. Tem 3 metros. É uma caixa, pensa numa caixa grandona, que ela tem 3 metros de altura, 3 metros de largura, 3 metros de profundidade. Ok? Dessa caixa aqui, alguém pegou e recortou um pedacinho. De novo, vou mexer com outra ferramenta aqui. Alguém pegou e recortou isso daqui, ó. Que é essa caixa daqui, ó. Alguém tirou esse pedaço daqui. Eu acho que vai ficar bonitinho se eu fizer assim, para entender.
Alguém pegou e cortou esse cantinho aqui, que é esse bloco. E aí o que ele está perguntando é o seguinte: tem esse bloco original, de 3 por 3 por 3, foi retirado esse daqui, qual que é o volume desse bloco de madeira, tirando esse bloco aqui. Então, na verdade, o cálculo aí do volume vai ser vou chamar assim, ó, de novo. Vou chamar ele de volume final, vai ser igual ao volume da caixa original, desse grandão, menos o volume da caixa pequena. Ok? Então, o que eu preciso calcular a parte? Eu preciso calcular esse volume dessa caixona, depois eu preciso calcular o volume dessa caixinha pequena. E aí eu faço um menos o outro. Então, eu vou fazer esse cálculo aqui do lado, ó. Primeiro, o volume do original, dessa caixa maior. É só multiplicar os três lados, né? 3 vezes 3 vezes 3. O volume da caixa original vai dar 27 metros cúbicos. Então, eu já sei que o volume final ele vai ser 27 menos alguma coisa. Agora, a parte aqui eu vou calcular esse volume. E aqui eu tenho um problema. 40 centímetros, 1 metro, 1,5 metros. É o mesmo problema do exercício anterior. Eu tenho que transformar esse 0,4, aliás, esse 40 aqui, já estou pensando na resposta, em metros, que no caso vai dar 0,4 metros. Tá? Só fazer aquela transformação, deixa eu ver se eu tenho ela aqui em cima. Aqui, ó. Aqui no caso estava 40, né? 40 centímetros. Passa para cá, ele vai diminuir. Vai ficar 4. Passa para cá, essa vírgula tem que andar mais uma casa. Então vai ficar 0,40, 0,4. Ok? E aí eu consigo calcular o volume dessa caixa. Vou chamar ela então de volume da caixa pequena. Vai ser igual a 0,4 vezes 1 vezes 1,5. E esse não tem jeito, esse aqui deu para fazer de cabeça, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Esse aqui não dá. A única vantagem é que aqui tem o número 1, multiplicar por 1 dá ele mesmo, né? Então, assim, para a gente terminar a conta, vai ser 1,5 vezes 0,4. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Multiplicar por 0 não tem sentido, né? Então, 1, 2, 1, 2. O volume da caixa pequena é 0,6 metros, ia colocar centímetros, metros cúbicos. Ok? Já tem esse outro valor aqui para fazer a conta de menos. No caso aqui vai dar 26,4. Cuidado com essa conta aqui, gente. Se vocês forem fazer ela, onde que eu posso fazer? Puxa, aqui tá ficando. Vou fazer pequenininho aqui, ó. Depois eu vou apagar, tá? 27 menos 0,6. É desse jeito que monta. É desse jeito que monta. Número com vírgula. Tem que ser vírgula debaixo de vírgula. Aí você empresta 1 aqui, aqui vai ficar 6, né? 10 menos 6, 4. 6 menos 0, 6. E 2 menos 0, 2. Desce a vírgula, 26,4. Ok? Vou apagar aqui. Porque aqui tá fácil, é só passar por cima que ele vai apagar tudo. É só para vocês verem. Isso aqui, tudo que eu estou apagando, pessoal, é aquelas continhas de rascunho.
são contas que você deveria fazer. Outro que está precisando ir lá na coordenação, é tu mesmo. Mandei ela para a coordenação pelo mesmo motivo. Tá dormindo aí? Tá com as tarefas feitas, pelo menos? Pelo menos uns rabiscos aí, né? Pelo menos isso. Ok. Pessoal, ok com a resposta? A questão 4, deixa eu passar lá para o livro. Ela vai ser bem parecida. Só que daí, ele pede aqui para, ó, considerando a questão anterior, qual seria o volume da parte que resta do bloco original se as dimensões do bloco retirado fossem dobradas? Ou seja, aqui seria 80, aqui seria 2, aqui seria 3. É a mesma conta, você vai pegar 27 menos a multiplicação de 0,8 vezes 2 vezes 3, tá? Então aqui, ó, 0,8 vezes 2 vezes 3 e o 27 menos, tá? Essa multiplicação aqui, ó, deu 4,8, aí tirando de 27 deu 22,2. Questão 5. Questão 5... Difícil? Ah, tá. Questão 5. Vou fazer a questão 5 também, que eu acho que vocês podem ter dúvidas. As outras questões da página 221, eu só vou mostrar a resposta, mas são relativamente fáceis. Vamos para frente. Tá certo? O volume de uma caixa no formato de um paralelepípedo é igual a 216. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: tem uma caixa. Vou fazer meio rapidão aqui. Talvez não fique tão bom, tão perfeito, mas dá para entender. O volume dessa caixa aqui é 216. Ah, aproveitando que eu desenhei. É um jeito bom para você começar a resolver conta, tá? O senhor precisa desenhar? Não. Mas quando você faz o desenho, ajuda você a entender. O volume dela é 216. Beleza, vamos em frente. Se a altura e o comprimento medem respectivamente 6 e 9, então aqui é 6, aqui é 9. Qual é a medida da espessura? Então a espessura eu não sei. Senhor, como que eu vou resolver isso daí? Volume, se vocês procurarem ali no livro, ele vai estar escrito que é A vezes B vezes C. O que é esse A vezes C? Altura vezes comprimento vezes espessura. Basicamente, multiplicar os três. Bom, é assim que a gente resolve. Não entendi ainda, professor. É só trocar pelos valores que você conhece. O volume, 216. A altura, 6. O comprimento, 9. E a espessura, não sei. Vou colocar um X. Se eu quisesse deixar C, você pode deixar C, X, Y, o que você quiser. O fato é que você não conhece esse valor, você precisa fazer a conta para conhecer. Então, 216 igual a 54. 6 vezes 9, tabodinha, né? 54. 54x. Esse 54 está multiplicando, ele passa dividindo. O resultado dessa divisão vai ser igual ao valor do x. Logo, o x vai ser igual a, vamos dividir, 216 dividido por 54. Ó, um jeito bom, aqui a gente já vê que a gente vai ter que pegar tudo, né? Um jeito bom para você saber qual é o número
Você pega aqui, ó, 21 dividido por 5. Daria 4. A gente começa com ele. Se não der, a gente vai diminuindo. 3, 2, 1. Mas vai ser o 4 assim. Já dei uma olhadinha aqui, ó. 4 vezes 4 dá 16. Vai 1. 4 vezes 5, 20. Com 1, 21. Certo? Logo, a espessura, essa espessura aqui, é 4 centímetros. Voltar lá para o livro, só para vocês copiarem a resposta ou saberem qual é a resposta. Olha lá, 4 centímetros. Aí vem a tarefa. Tranquilo? Esse aqui é bem fácil, né? Só multiplicar. Cuidado aqui, ó. Tá centímetro, centímetro, aqui tá metro. Então, ou você transforma isso daqui em metro e faz a conta, ou você transforma esse daqui em centímetro e faz a conta. Tá? Se for em metros, acho que vai dar... Eu nem sei. Se for em centímetro, vai dar um valor maior aqui. Outra também, a outra é mais fácil, né? Tudo em centímetro, é só multiplicar de boa. Então voltar só aqui, ó, que tem a armadilha, né? 0,30 tá aqui, ó. 0,80 tá aqui. E aqui tem 1,20 metros. Isso aqui tá até errado aqui na hora de fazer, não copia assim 1,20 metros não, tá? Coloca 120 centímetros. Não, deixa eu pensar. Eu tô olhando aqui, eu acho que isso aqui tá... O livro tá com erro. Aqui ele tá falando que é centímetros, mas deve ser metros. 0,30 metros. Para dar essa resposta aqui tem que ser 0,30 metros. 0,30 centímetros seria 3 milímetros. Tem um erro no enunciado aqui, tá? Então considere isso aqui como metros e metros. 0,8 metros. Tá? E aqui 1,2 metros. Acho que é isso. Então só troquem isso aqui. Até no livro, se vocês quiserem riscar, coloca metros aí. Para dar isso daqui tem que ser metros e metros. Tem mais atividade para corrigir ou não? São só essas. Pessoal, na última aula eu falei a respeito de capacidade. Oi? A 2? 2 dá? Ah, tá, só descer um pouco mais, né? Na casa de Joana, uma caixa d'água na forma de um cubo. É bem isso mesmo. Essa aqui não era para ser difícil para vocês, né? Cubo, quando fala cubo, todas as arestas, né, todos os ladinhos dele aqui tem a mesma medida, que é 1,6. Então é só multiplicar 1,6 vezes 1,6 vezes 1,6. Deu 4, então 4 metros cúbicos, 4,096 metros cúbicos. É difícil até de falar de centímetros aqui, que centímetro seria só aqui. Ok? Deixa eu ir mudando a apostila aqui. Se eu não passei tarefa, vou passar de novo. Mas eu acho que eu passei, sim. Vamos lá. Pessoal, anotem aí. Eu acho que alguma coisa a gente já fez da página. 230 e 231. Oi. Ah, tá.
Dia 31 para a semana que vem, né? Então já passei. E aí a página 233 e 234, 235? Ok, então já foi passado. Só registrar aqui. Próxima aula a gente corrige elas, tá? Tranquilo? Era isso? Deixa eu ver se é 31 mesmo. A gente tem aula na quarta, né? É isso. E aí, então, agora vamos começar o assunto de hoje, que é a unidade 3. Acredito eu que não vai dar tempo de passar ela inteira. E nós vamos ter outro probleminha aqui. Deixa eu criar mais uma página. Vamos falar agora de gráficos. Eu quero falar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de ênfase para vocês. Oi? Na construção, dar um pouquinho mais de ênfase na construção dos gráficos. Página 239. Não esqueça da tarefa que ficou para trás. Próxima aula a gente faz, né? Acho que deu pouco tempo. Então, gráficos, página 239. Os exercícios dessa unidade, elas vão falar um pouquinho mais de interpretação. Mas apesar disso, eu quero falar um pouquinho mais da construção de alguns gráficos, tá? Pessoal, a ideia do gráfico é deixar a leitura de informações mais fáceis, tá? É para ser você bater o olho e tirar as informações de forma mais fácil. Pessoal, tá muita conversa aí, muito zum zum zum, tá me atrapalhando aqui. Então vamos lá. A ideia do gráfico é trazer as informações. Vou escrever aqui, ó. Informações de forma mais rápida e fácil. Ok? Todo gráfico, ele vem Nossa, minha letra hoje está muito linda. Copiem aí, por favor. Caderno. A gente vai falar de gráficos. Se você quiser, coloca lá a data de novo no caderno, né? 26/8. Informações de forma mais rápida e fácil. Querem que eu apague? Minha letra não está muito bonita, não. Vamos lá, de novo. Tentar melhorar aqui a letra. Informações de forma mais rápida e fácil. Essa daqui, gente, é a missão do gráfico. Inclusive, quando vocês forem trabalhar e tiverem que fazer algum gráfico, você fez o gráfico, bate o olho no gráfico, o gráfico está confuso, significa que você está perdendo tempo. O gráfico
É para a pessoa bater o olho e entender alguma coisa. É para ser mais fácil. E aí a gente tem que já fazer algumas leituras, começar a entender como que faz essas leituras do gráfico. Acredito que as questões do livro são mais tendenciosas para esse lado, para interpretar o gráfico. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, a gente vai trabalhar um pouquinho com a construção e junto com a construção... Olha o serviço lá atrás, vai. Tá bom a aula de matemática aí? Tá aprendendo que é uma beleza, hein? Aí os gráficos são feitos, pessoal. Então, primeira missão do gráfico, deixar as informações mais acessíveis, mais fácil, mais rápido. Bate o olho e tem que enxergar alguma coisa, tá? E os gráficos são feitos a partir de uma tabela. Então, todo gráfico parte de uma tabela. Se você não tem uma tabela, como é que você vai fazer um gráfico? E se você tem o gráfico, existe uma tabela escondida em algum lugar. De repente o cara nem mostra a tabela, mas ele foi feito através de uma tabela. Senhor, mas se tem a tabela, para que eu vou precisar fazer o gráfico? Você precisa fazer o gráfico, aliás, você precisa da tabela para fazer o gráfico. Justamente o gráfico é para deixar as informações mais fáceis. Imagina uma tabela cheia de números. Para você achar o menor, achar o maior, achar uma sequência de números, se está aumentando, se está diminuindo, ela é bem mais difícil de perceber. Quando você faz o gráfico, fica mais fácil. Os principais tipos de gráficos são esses aqui, ó. Hoje parece que por mais que eu me esforce, a letra não quer ficar legal. Escrever para cá. Então vai ter gráficos. Esses são os principais. Tem outros tipos de gráficos também, tá? Esses são os principais. Gráfico de linhas, gráfico de setores ou de pizza, mais conhecido como gráfico de pizza, gráfico de barras e gráfico de colunas. Cada gráfico tem algumas vantagens e desvantagens. Ou cada gráfico serve mais assim para um tipo de coisa, digamos assim, tá?
Os mais comuns, os mais comuns são esses daqui, tá? Mas eu diria que assim, um gráfico que é bacana e que meio que serve para tudo, um coringa na manga, é o de colunas e o de barras, tá? Ele meio que mistura a, a finalidade desses outros dois primeiros. É bem comum e é fácil de perceber com eles aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte. Hoje a gente vai começar falando... Opa, não quero verde não, quero continuar branco, senão fica um carnaval. Hoje a gente vai falar do gráfico de linhas. Se der tempo, mas acho que não, falo do gráfico de setores. Vocês têm régua? Alguém sem régua? Uma galerinha sem régua. Quando vocês copiem, eu vou descer lá na coordenação. Acho que vou pegar alguns esquadros. Vocês usam ele como régua, que a gente vai ter que fazer umas linhas retas, umas coisas. Tem que ser meio que pedido. Deixa eu ver que eu rodo esse aqui também. Aqui. Não, não peguei não, mano. O José acabou de passar por aí. Obrigada. Pode pegar essa não. Pegar essa não,
menos um gráfico dá para fazer assim. Você tá tirando a caneta. Aí, ó, depois eu vou a caneta aí, você vai ser assaltado. Ela nem passou aqui. Quem vai tomando você vai passar, né? Esse ali, o marido, se ele tá vendo como? Você é desgraçado. Ninguém viu. Você sabe quem? Eu falo que alguém. Não, eu falo cheio. Eu falo Oxi. tá aqui contigo. Você me chama. Não pode ser. Aí eu tenho que ir pro demais, você vai acabar o negócio de calma. Fazer assim. Aí já, onde é que ele colocou? Exato, sim. Uma menos que você gosta. Uma menos que você gosta. Os dois, cara. Essa posição é Tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Copiado, galera?
Copia meio rápido aí para eu fazer o gráfico com vocês e começar a explicar. Tem só 15 minutos para eu fazer isso. 8h30 já. Olha aí, é 6h20 já. 6h20, não tinha nem começado a aula ainda, 6h20. 6h20 não, velho. 6h29 em casa. 6h20 da manhã. Vai ficar mais essa hora, 40 euros. 6h20, 6h20. Copiado? Felizinho, feliz velho, felizardo, tá vendo, professor? Ó, nome lindo, professor. Família feliz essa. São os irmãos felizes. Os irmãos felizes. São as pessoas mais felizes do mundo. Feliz perto. Aí o pai chamava Tristoncio. Feliz. É, quando você tiver filho e quiser saber um nome bonito assim por cor da criança, pode perguntar para mim que eu. Gertrudes, Genoveva. Tem uns nomes bonitos assim na manga pra. Pode perguntar, eu ajudo vocês, tá? Eu achava que minhas notas eram ruins, pessoal. Oi? Assim, eu achava que minhas notas eram ruins. Minha letra é feia? Quando eu achava que minhas notas eram ruins, eu achava Oxe, mas nota 8 que aqui é matéria boa, que eu hein? sei disso. Matemática, a questão da matemática tá cedo. Eu acho que eu tirei foi quanto? Acho que foi 9. O nome do filho do Zé é esse. Que legal. Oi, galera. Estão na tabela ainda? Posso deixar assim? Uma, duas, três, quatro, cinco. Zé, cadê? Você pode fazer minha escolha? Acho que não vai arriscar. Você não foi lá para escutar, né? Um, dois, três.
Pessoal, quando vocês forem fazer aqui a parte do gráfico, deixa eu ver aqui se vai dar certo aqui. 2, 4, 6, 8, 10. Tá. A quantidade de linhas é essa daqui mesma. E aí o que eu quero que vocês façam é o seguinte. Esses espacinhos aqui, ó, eles precisam ser medidos, tá? Todos eles têm que ter a mesma distância. A distância você achar melhor. Por isso que eu trouxe esses quadros aí para vocês, tá? Meçam. Por exemplo, 3 centímetros para esse, 3 para esse, 3 centímetros para esse, 3 centímetros para esse. Sempre a mesma medida. Isso faz parte da construção do gráfico. Não copiem ainda o que eu vou escrever aqui. E aqui você tem que ter um padrão, tá? Por exemplo, se você colocar 4 aqui, como gordo minha letra, se você colocar o número 4 aqui, porque a menor medida é 4. Depois eu vou colocar 5, 6, não, aqui eu já vou colocar 9. Esse gráfico está errado. Por quê? Porque se essa distância aqui é 4, essa daqui necessariamente tem que ser 8. Distâncias iguais significam valores iguais. Então você pode pensar nesse gráfico da seguinte forma. Eu tenho valores de 4 até 9. Então eu vou representar da seguinte forma. Eu vou colocar aqui 2, 4, 6, 8 e 10. Então aqui eu posso considerar todas as notas. Cada risquinho desse daqui, ó, cada espaço desse é um valor. E a gente pode notar que as distâncias são iguais. Então daqui até aqui seria de 0 a 2. Então o aluno tirou 0, o gráfico é a partir daqui de baixo. Tá? Tirou 1, vai ser aqui no meio, entre o 0 e o 2. Aqui seria o 0, né? Tá certo? Então agora sim pode copiar porque a gente tem uma escala. Cada espacinho aqui tem que ser o mesmo espaço e cada espaço que tem o mesmo espaço é o mesmo valor. 2, 4, 6, 8, 10. E essa escala você pode fazer do jeito que você achar melhor. Se fossem valores maiores, se a nota fosse, por exemplo, de 0 a 100, em vez de 0 a 10 as notas, você ia colocar, por exemplo, 20, 40, 60, 80. Se você achar melhor, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, tá? Mas os espaços, eles têm que representar os mesmos valores. 1, 2, 3, 4, podia ser também. Tranquilo? Tem que ter uma ordem de crescimento, tá? Para a pessoa que quando olhar, entender. Então se você coloca 2 aqui, 5 aqui, 7 aqui, depois 15, sei lá, fica, cresceu pouco ou cresceu muito? Eu não sei, o gráfico não diz, tá? E aí a gente vai começar a fazer o gráfico da seguinte forma. Eu vou colocar cores aqui. Por exemplo, o Felisbino, eu vou colocar em azul. Então o Felisbino começou com a nota 5. Professor, não tem 5 aqui. O 5 vai ser uma nota entre 4 e 6. Então aqui... tá faltando um negocinho aqui que eu esqueci de pôr. Para esse gráfico, esse primeiro espaço aqui é o primeiro bimestre. Esse segundo espaço, segundo bimestre. Terceiro espaço, terceiro bimestre. E quarto bimestre. Isso aqui em outros gráficos vão ser meses, anos. Então tipo assim, 1990, 2000, 2010, 2020, décadas, dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, tá? Gráfico de linhas, ultimamente, por exemplo, na TV, a gente viu muito isso aqui em relação ao aumento de casos de Covid ou não. Então ele ia fazendo um escalonamento né? E através disso a gente ia tendo uma linha que ia mostrando quanto que aumentou, quanto que diminuiu, tá? Até voltando aqui um pouquinho para cima, geralmente a gente usa para um período, tá? No caso aqui seria um ano letivo, né?
Vamos lá, agora sim. Vou colocar a cor azul para o Felisbino. Depois a gente tem que fazer uma legenda, tá? Nota 5. No primeiro bimestre, então entre o 4 e o 5, você faz uma bolinha. Só uma bolinha. Ok? Muito importante isso na aula de matemática, né? Primeiro bimestre, a nota dele foi 5. No segundo bimestre, a nota foi 8. Então, nessa reta aqui, ó, do segundo bimestre, lá em cima, na reta do 8, tá a nota dele. Ok? Depois, ele tirou nota 6. E depois ele tirou a nota 4. Tranquilo até aí, gente? Primeiro bimestre, nota 5. Segundo bimestre, nota 8. Terceiro bimestre, nota 6. Quarto bimestre, nota 4. Agora você pega a régua e liga com uma reta. E aí a gente pode até fazer já uma legenda aqui, ó. Opa, deixa eu voltar a minha ferramenta de escrita. Felisbino. A reta dele é azul. Ok? Vou fazer a do Felisberto só os pontinhos. Aí eu quero que vocês liguem os pontos e depois tentem fazer do Felisário. Tá? Felisberto, vou colocar a cor verde. Felisberto tirou 6. Então eu faço uma bolinha. Aqui, ó. 6. No segundo bimestre, o Felisberto tirou 7. Então, entre o 6 e o 7, entre o 6 e o 8, tem uma bolinha aqui, ó. Certo? Depois ele tirou 8, subiu uma nota. E depois ele tirou 6, desceu a nota. Liguem esses pontos verdes, façam com a retinha. Pode usar uma caneta de outra cor, se for o caso. Aí tem que ter cores diferentes. E depois, deixa eu ver como é que tá meu tempo aqui. Ixi, não dá. Já vou fazer já, pessoal. O tempo está bem apertado. Tá? Já vou fazer então a linha aqui, ó. Isso aqui são as notas do Felisberto. Em vermelho, eu vou colocar... Opa, deixa eu colocar... Fazer o... Como fala? A legenda aqui. De novo, esqueci de trocar a ferramenta. Ixi. Felisberto, as notas dele são as linhas verdes. Felisário, vou fazer em vermelho. Felisário começou bem. Nota 8. Aí ele deu uma piorada. Veio para nota 6. Melhorou de novo. Foi para 8. 6, 8. Melhorou mais ainda. Ficou quase com a nota 10 aqui. Ficou com a nota 9, né? Aí a gente faz o quê? Liga esses pontos. E aí só colocar aqui na legenda. Não esqueçam de fazer a legenda, tá?
Felizário são as linhas vermelhas. Pessoal, vamos lá de novo para me dar uma resumida aqui nesses poucos minutos que eu tenho para falar isso aqui. O gráfico está feito. Daqui a gente já vê, já percebe que, por exemplo, se eu perguntar qual que é a nota mais alta? Nota 9, certo? Nota 9 no quarto bimestre. Essa foi a nota mais alta. Qual que foi a nota mais baixa? Aqui. 4. Quem que tirou a nota mais baixa? É o azul. Ah, então foi o Felizbino. Quem que tirou a nota mais alta? Felizário. A gente percebe, por exemplo, aqui que a gente pode falar do Felisberto. As notas dele sempre foram medianas. Do Felizbino, começou meia boca, melhorou e depois só fez piorar. Quem que teve a nota mais alta no segundo bimestre? Felizbino. Só bater o olho é mais fácil do que você ficar olhando em tabela. Tá? A ideia do gráfico é justamente essa. Então aqui foi uma ilustração para mostrar para vocês de um universo que vocês conhecem de notas. Mas poderia ser valor de venda, quem vendeu mais, quem vendeu menos. Poderia ser pesquisa eleitoral, Lula está assim, Bolsonaro está assado, subiu, desceu, o Ciro, como é que ele está. Então é para esse tipo, quando fala de um período, principalmente, tá? Para um período a gente usa esse gráfico de linhas, ok? Vou parar a gravação aqui que falta 2 minutos para bater o sino.